Oi, gente, tudo bom? Olha, eu vou gravar aqui um vídeo com um resuminho das principais propriedades de limite. Alguns estudantes estão me perguntando, né? Só um resumo, certo? E depois alguns exemplos. Então vamos lá. Limite da soma, né? Digamos que você tenha duas funções. Uma função f, cujo limite de f de x, quando x vai para c é L1. E uma função g, cujo limite dela, quando x se aproxima do mesmo c, for L2, ou seja, tem duas funções, f e função g, onde você sabe o limite de f e sabe o limite de g. Se você quer saber o limite da soma, isso é basicamente a soma dos limites. Beleza? Subtração do mesmo jeito. Se você sabe o limite de f, sabe o limite de g, né? O limite da subtração das funções, ou seja, uma nova função, que é a subtração das duas, é a subtração dos limites. A multiplicação é muito parecido, certo? Se você vai criar uma nova função, né, uma nova função h de x, que é f de x vezes g de x, certo? E você quer calcular o limite dessa função, né, a função que é o produto, certo? Uma vez que você sabe o limite dessa e o limite dessa, o limite do produto é o produto dos limites. Tá legal? Aí vamos para a divisão, a mesma coisa. Se você tem o limite de f, tem o limite de g, uma nova função que é o quociente das duas, o limite desse quociente é o quociente dos limites. Da potência é parecido. Você tem uma função f que você sabe o limite dela. Aí você quer calcular agora o limite de uma nova função que é f de x elevado à enésima potência. Tá bom? Então você quer calcular o limite dessa função. Isso é o limite elevado a n. O limite da função exponencial. Então digamos que você tem uma dada função f, cujo limite você conhece. Se eu quiser agora calcular o limite de uma nova função, que é a exponencial de f. Certo? Então, o limite de exponencial de f é a exponencial do limite de f. É como se o limite fosse aqui para cima. Compreendeu? Raiz quadrada, do mesmo jeitinho. Se você tem f, conhece o limite dela, né? Esse limite ele tem que ser maior que zero, né, gente? Porque essa raiz quadrada aí a gente está pensando no tudo real, né? Não estou indo por números complexos. Então, você quer calcular o limite da raiz de f, isso é a raiz do limite, tá bom? O log também, né? Estou concebendo aí que esse L seja positivo, tá? Né? Aí se eu tenho uma função f, cujo limite dela é um número positivo, se eu calculo o logaritmo natural dessa função f, e calculo o limite dessa função, ou seja, se eu desenho uma nova função h de x, né? h de x, certo? Uma nova função h de x, que seja o logaritmo natural de f, e eu calculo o limite dela, o resultado é o logaritmo do limite, tá bom? Seno e cosseno é do mesmo jeito, ó. Seno e cosseno é do mesmo jeito, ó. Se você sabe o limite da função f, o seno de f, o limite disso é o seno do limite. Seno e cosseno do mesmo jeito, né? Beleza? Pronto, então, né? Então essas são as principais propriedades de limites aí, só dando uma relembrada. Aí vamos agora para alguns exemplozinhos aí para reforçar. Então, calcular esse limite aqui. Esse limite é parecido com o outro limite que a gente já fez, né? Ó, eu tenho que fatorar esse cara aqui em cima, porque eu estou indo com x igual a 1. X igual a 1 vai dar 0 aqui e vai dar 0 aqui. Então eu tenho que fatorar o cara de cima. O cara de cima eu fatoro assim. O cara de cima, ele é tipo x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Isso é como se fosse a ao quadrado menos b ao quadrado. Você fatora assim, né? A menos b, que multiplica a mais b. Tá bom? Então, pega a forma fatorada, coloca aqui, ó, simplifica aqui antes do limite. E aí agora você aplica o limite do que restou. Agora você aplica o limite. 1 mais 1, né? O limite x vai para 1. Então eu substituo 1 aqui. 1 mais 1, 2. Beleza? Vamos agora para essa daqui. Considere esse limite aqui. Raiz de x sobre x, o x vindo aí pelo lado positivo, vindo para 0 pelo lado positivo. Então eu vou fazer o seguinte trabalho aqui. Vou pegar esse raiz de x. Quem é raiz de x? Raiz de x é x elevado a 1 meio. Tá? Então, o raiz de x sobre x eu escrevo assim. É x elevado a 1 meio sobre x. Lembrando, x elevado a 1 meio sobre x, eu estou dividindo duas potências. Isso vai dar x elevado a 1 meio menos 1. 1 meio menos 1 dá menos 1 meio.
Tá bom? Então, calcular o limite desse cara aqui é equivalente a calcular o limite de x elevado a menos 1/2. O que é menos 1/2, gente? X elevado a menos 1/2 é 1 sobre raiz de x. Então, quando eu coloco x indo para zero aqui, o que acontece? 1 sobre raiz de zero tende a infinito. Tá bom? E o terceiro limite, basicamente, é um limite também parecido com alguns que a gente já discutiu aí. Você tem aqui um polinômio em cima e um polinômio embaixo. Se você bota x igual a infinito aqui, vai dar infinito em cima e infinito embaixo. Não dá certo. Então, a gente precisa trabalhar esse cara. A gente precisa dividir aqui por x ao quadrado e dividir aqui por x ao quadrado. Tá bom? Então, eu vou em cima e embaixo dividir por x ao quadrado. Então, 3x2 dividido por x ao quadrado dá 3. 2x dividido por x ao quadrado dá 2 sobre x. Tá bom? 1 sobre x ao quadrado dá 1 sobre x ao quadrado. Beleza? Tudo isso eu estou fazendo antes do limite, tá? Antes de aplicar o limite. Agora vamos na parte de baixo. X ao quadrado sobre x ao quadrado dá 1. Beleza? Ok? Menos 4x dividido por x ao quadrado dá menos 4 sobre x. 5 dividido por x ao quadrado dá 5 sobre x ao quadrado. Agora eu posso tomar o limite de x indo para infinito. 2 sobre infinito dá 0. 1 sobre infinito dá 0. Menos 4 sobre infinito dá 0. 5 sobre infinito dá 0. Então todos esses termos morrem, vira 0. Aí fica 3 em cima e 1 embaixo. O limite dá 3. Tá bom? Beleza? Mais um exemplozinho aí, galera. Esse é um pouquinho mais sofisticado. Então, use esse limite aqui. Esse aqui é dado. Use que esse limite existe. O limite, quando x vai para 0, de seno de x sobre x. Use isso e calcule esse limite. Tá bom? Então, primeiro, a gente vai ter que dar uma trabalhada nisso aí para poder transformar isso aqui em algo que contém esse limite aqui. Porque aí já fica mais fácil da gente, né, que a gente já sabe o resultado. Então, vamos fazer o seguinte trabalho. Você pode trabalhar que o cosseno de x é igual ao cosseno de 2 vezes x sobre 2. Tá bom? Beleza? 2 vezes x sobre 2 dá x. Agora eu posso aplicar a fórmula do cosseno do arco duplo, que é uma fórmula trigonométrica tranquila, né? E aí eu chego nessa identidadezinha aqui, ó. Tá bom? 1 menos cosseno de x é igual a 2 seno ao quadrado de x sobre 2. Então, velho, o termo de cima, esse termo de cima aqui, que é o 1 menos cosseno de x, eu já vou escrever ele como seno. Então, eu já vou trocar o termo de cima, que é 1 menos cosseno de x, eu vou trocar por 2 seno ao quadrado de x sobre 2. Já está começando a ficar parecido com aquele carinha ali, né? Beleza? Vamos lá. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, observe que eu tenho aqui, ó, eu tenho um 2 aqui, tá vendo que eu tenho um 2 aqui? Né? Tem um 2 aqui, tá vendo? Esse 2 eu vou começar, e tem um x aqui, ó, um x ao quadrado, né? Então eu tenho que fazer aparecer aqui um x. Como é que eu faço? Vamos lá, vamos trabalhar. Vou fazer a seguinte coisa aqui, ó. Veja, vou fazer a seguinte trocadilho aqui, né? Vamos lá. Eu vou pegar, né, aqui, ó, nesse cara aqui, certo? Eu vou, em cima, aqui, eu vou multiplicar por x sobre 2 ao quadrado, tá vendo? Nessa parte aqui, ó. E vou dividir por x sobre 2 ao quadrado. Ou seja, onde tem 2 seno ao quadrado de x sobre 2, né, onde tem isso na parte de cima, né, eu vou multiplicar por x sobre 2 ao quadrado e vou dividir por x sobre 2 ao quadrado. Entendeu? Então, ó, como é que ficou aqui? Ó? Eu multipliquei e dividi. Aí observe que eu já peguei aqui e botei o x sobre 2 dentro do parentesão aqui, tá vendo? Por quê? Porque eu quero que fique parecido com esse carinha aqui, ó. Olha ele aqui. Beleza? Agora, velho, o que acontece? Eu tenho 2 vezes um parênteses que parece com esse cara aqui. Tem o x sobre 2 ao quadrado e tem o x sobre 2 aqui. X sobre 2 ao quadrado e tem o x ao quadrado aqui. Aí eu uso aquelas propriedades de limite que a gente discutiu lá em cima. Eu posso sair calculando o limite do produto igual ao produto do limite aí. E aí, ó, eu vou fazer esse 2, esse x sobre 2 e esse ao quadrado e esse x ao quadrado. Eu guardo eles aqui num cantinho. E eu faço o limite separado só desse cara aqui, ó. Compreendeu? Deixa eu
fazer um detalhe para vocês aqui. Vou fazer um detalhe aqui. Vou abrir isso aqui para vocês. Ó, o limite de x tendendo para 0. Aí eu vou ter 2 na parte de cima. 2, né? Seno de x sobre 2 sobre x sobre 2. Opa, ficou feio demais. Sobre x sobre 2 ao quadrado. Aí aqui eu multipliquei por x sobre 2 ao quadrado. E aqui eu já tenho um x ao quadrado embaixo. Aí eu vou separar isso, velho. Vou separar. Eu vou pegar só esse termo envolvendo o seno, colocar aqui, ó. Só o termo envolvendo o seno. Né? Mas não precisa aqui não. Vezes o outro limite. Quanto é o outro limite? É o que sobrou. É o limite de x tendendo para 0. Aí vai ter 2x sobre 2 ao quadrado sobre x ao quadrado. Quanto é esse limite aqui? 1. Compreendeu? Por quê? Porque ele tem exatamente o mesmo formato desse aqui, sendo que o argumento do x está dividido por 2, mas embaixo também está dividido por 2. Então ele é exatamente a mesma função. Só troquei x por x sobre 2. Entendeu? E aí com isso, nesse cara aqui, ó, esse cara, o limite dele é 1. Aí sobra só 2x sobre 2 ao quadrado sobre x ao quadrado, que é exatamente o que tem aqui. Aí é só o cara fazer as coisas. O x ao quadrado corta com x ao quadrado aqui, ó. Sobra 2 sobre 4, que dá 1/2. Tá bom? Compreendeu isso aí, gente? Então é um pouco de manipulação, né? De organizar os termos da maneira correta para sair cortando e se livrando dos limites que a gente já conhece. Tá bom, gente? Obrigado aí. Um abraço para todo mundo. Tudo de bom.